Vamos lá, pessoal, começando o nosso videocast com uma retomada de conteúdo, tudo que nós estudamos desde o nosso primeiro encontro até o encontro atual e tudo que hipoteticamente pode ser cobrado na nossa VA. E é um momento para retomarmos com um resumo geral. Nisso, vamos por pontos. Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina e também não há pena sem prévia cominação legal. A expressão cominação é o mesmo que previsão, né? Então não há crime sem pena, a pena é da essência do direito penal. Isso é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade descreve o crime como um fato e a pena como uma consequência jurídica. No mesmo sentido, pelo princípio da proporcionalidade, para crimes mais graves, penas mais severas, para crimes mais leves, penas mais suaves, guardando-se o justo princípio da proporcionalidade, certo? E a lei penal mais grave não pode retroagir, vocês sabem disso. A lei penal só retroage se for para benefício do réu. Dentro do conceito do crime, no conceito formal analítico, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Abordaremos nesse nosso videocast mais sobre a tipicidade e a antijuridicidade. O que vem a ser o fato típico é aquele previsto na lei penal como crime. Uma questão interessante, gente, o tipo penal proíbe? O que vocês acham? Podem falar, nós estamos gravando aqui, mas também estamos num bate-papo. O tipo penal proíbe? A lei penal proíbe? A lei penal é como, por exemplo, a lei mosaica, a lei que está na Bíblia, a lei de Moisés, que diz não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. São leis, mas são leis expressamente proibitivas, concorda comigo? Porque existe a expressão não. A lei penal, nos tempos atuais também é assim, ela proíbe. A lei penal não proíbe. A lei penal descreve condutas, tá? Matar alguém, pena 6 a 20 anos. Subtrair coisa alheia, pena 1 a 4 anos. Subtrair coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, que se tornaria então um roubo, 4 a 10 anos. Constranger pessoa a um ato sexual mediante violência ou grave ameaça, crime, estupro, podendo chegar a uma pena de 10 a 15 anos. Então a lei penal ela não proíbe, ela descreve condutas e prevê punições, tá? A proibição está no comando da norma implícito, que a sociedade entende que aquilo é proibido. Mas a lei penal em si, ela não proíbe, ela descreve condutas e prevê punições. Dentro do fato típico, nós temos o elemento conduta. A conduta se expressa através de uma ação ou de uma, omissão. A conduta se expressa através de uma ação ou mediante uma omissão. A ação pode ser dolosa. Elementos do dolo quais são? Consciência de se praticar o crime, mas a vontade de se praticar esse crime, tá? Consciência e vontade. De outra maneira, também existe a conduta culposa. Quais os elementos da conduta culposa aí, gente? Elementos que compõem a culpa ou elementos que compõem uma conduta culposa? Imperícia, imprudência ou negligência. A imperícia se caracteriza quando? Imperícia, inexistência ou falta de conhecimento técnico ou de profissão. Imperícia. Imprudência, agir acima ou além dos limites da norma. Questões importantes estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas. E negligência, deixar de agir ou deixar de fazê-lo quando obrigado. São os 3 elementos dos crimes culposos: imperícia, imprudência ou negligência. Detalhe: quando caracterizado um crime culposo, este crime culposo, essa conduta culposa deve ser devidamente descrita na investigação, no inquérito policial ou na ação penal, sob pena de não estar narrado o crime culposo. E o dolo é fácil: consciência e vontade. Consciência é querer, vontade direcionada ao fim, tá? Consciência mais vontade. E o que é o resultado? O resultado é a modificação do mundo exterior. Como se prova o resultado? Normalmente, gente, através do exame de corpo de delito e perícias em geral. E quando não for possível, quando houverem desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, tá? Entre esses elementos, conduta, resultado, existe também
o nexo de causalidade dentro do fato típico, conduta, resultado, nexo de causalidade. Nexo de causalidade é o vínculo que liga a conduta e o resultado, tá? O nexo de causalidade pode ser fracionado? O nexo de causalidade pode ser fracionado? Pode. Muitas vezes acontece o fracionamento do nexo de causalidade. Por exemplo, lembram do exemplo hipotético que nós estudamos na sala? João quer matar Joaquim. Para isso, João compra munição, compra um revólver, faz o plano criminoso, se dirige ao local do crime. No momento que ele se dirige ao local do crime, ele se coloca de tocaia. E em tocaia, ele pratica conduta delitiva, conduta criminosa, morte do agente. Todos esses pequenos fracionamentos são causa do resultado. Você pode ligá-los e todos eles são causa do resultado. Se você excluir um, esse que você excluiu vai interferir no resultado. E o que é, ou o que significa o processo hipotético de eliminação entre causa e resultado? Você exclui alguma das hipotéticas causas. Se mesmo excluindo o resultado persiste, aquilo que você excluiu não é causa. Lembram-se do exemplo? O indivíduo compra munição, compra arma, faz um plano criminoso, vai dirigir-se ao local do crime. No local que ele está se dirigindo ao local do crime, ele tem a percepção que está com fome, toma uma breve refeição, coloca-se de tocaia logo após e mata a vítima. O que você exclui nesse processo hipotético, nessas pequenas supostas causas? O que você exclui que não é causa, que o crime aconteceria do mesmo jeito? Hein, gente? Ele parou para tomar uma breve refeição. Lembram-se do exemplo? Parou para tomar uma breve refeição. Se você exclui isso e continua com as outras hipotéticas causas, o resultado continua existindo? Sim. Então, parar para tomar uma refeição não é causa, né? Só é causa tudo aquilo que interfere para o resultado criminoso. Ou eu usaria outra expressão: só é causa tudo aquilo que é decisivo para o resultado criminoso, certo? Então, você tem esses três elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade do artigo 13 do Código Penal. Considera-se causa toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. E a tipicidade. O que vem a ser tipicidade? É a adequação, a justaposição perfeita entre o fato da vida e o tipo penal incriminador, a norma penal que prevê o crime e traz a pena. Se não for fato típico, haverá o quê? Um indiferente penal. O que vem a ser esse indiferente penal? O direito penal não se preocupa com ele, será um fato livre, não será um fato ilícito. Certo, gente? Dentro disso, dentro desse conceito, dentro dessa conceituação, a gente ainda pode pegar os conceitos de crime consumado e crime tentado. Consumado, artigo 14 do Código Penal. Né? Consumado, e hoje nós estamos aqui trabalhando com informações rápidas porque está tudo gravado, você vai assistir essa gravação em casa. Crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal, tá? Todos os elementos legais do crime, todos os elementos da definição do crime. Quando, por exemplo, o crime de homicídio se considera consumado, quando se alcança a morte da vítima. Crime de homicídio consumado. Quando que o crime de lesão corporal se considera consumado? Quando a integridade da vítima, de qualquer maneira, a integridade física, corporal da vítima é violada. Quando que o crime de estupro é consumado? Quando a vítima tem a sua dignidade sexual violada mediante violência ou grave ameaça. Cada crime tem seu momento de consumação adequado de acordo com a redação da norma. E o que é o crime tentado? Quando iniciada a execução, ele não se consuma, ele não chega ao seu resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é tentativa, tá? Dentro da tentativa, você vai analisar qual a consequência do crime ser tentado. A redução obrigatória de pena, de 1/3 até 2/3. Quanto mais próximo o crime estiver da consumação, menor será a redução. E quanto mais distante o crime estiver da consumação, maior será a redução, tá? Dentro de crime consumado e crime tentado, a critério do juiz, tá? Essa redução é a critério do juiz de direito. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, artigo 15 do Código Penal. Se o agente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se consuma, ele somente responde pelos atos já praticados. Decorem essa parte final do artigo, muito manjado em OAB. Ele somente responde pelos atos já praticados. E o crime impossível, que a gente ainda pode colocar dentro dessa definição de crime? Quando há o crime impossível do artigo 17 do Código Penal. O crime impossível ocorre quando? Por ineficácia absoluta do meio, ou
por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se a infração, tá? O crime possível também é chamado pela doutrina de quase crime. Quase, chegou próximo, mas não chega a ser crime. Certo, gente? Beleza até aí, tudo bem? Então, dentro disso, nós temos aí o primeiro elemento do crime, que é o fato típico, com todas as suas subdivisões. Dentro dessas divisões, gente, dentro da conceituação de crime, dessas noções gerais, eu diria para vocês o que é mais importante você diferenciar. Todos esses elementos são importantes, todos, mas a diferença entre crime doloso e crime culposo, tá? O dolo é da essência do crime, tá? O dolo se caracteriza quando há consciência e vontade, tá? A base do dolo, ou a base de compreensão dos crimes dolosos, é o livre-arbítrio e o determinismo pessoal. O que é determinismo? Capacidade de escolha, capacidade de autodeterminação. O indivíduo escolhe entre uma conduta lícita e uma conduta ilícita, ou, como diz uma doutrina mais clássica, entre uma vida justa e uma vida injusta. Então, ele é consciente para escolher pela vida do crime. Se ele é consciente, o juiz também tem a liberdade para condená-lo, tá? Vejam que os conceitos se encaixam de maneira muito clara. Dentro disso, ou dentro dessa conceituação, vejamos também a antijuridicidade. Eu estou dando a noção geral para depois entrar dentro de uma breve explanação sobre o que pode cair na prova. O que vem a ser antijuridicidade? Contrariedade ao direito. Pergunta clássica: antijuridicidade é penal ou antijuridicidade é legal? Quem se lembra? Pode falar, gente. Antijuridicidade é penal ou antijuridicidade é legal? Antijuridicidade é legal, ela está em qualquer ramo do direito. Existe antijuridicidade no direito civil, no direito processual civil, existe antijuridicidade no direito administrativo, mas onde ela mais se manifesta com força, com veemência, é no direito penal. O que é antijuridicidade penal? É a contrariedade ao direito. E qual é o caráter indiciário da antijuridicidade? Um fato típico tudo indica, aponta ser também antijurídico. Qual que é o macete de concurso que eu falei? Hein, gente? Para entender o caráter indiciário da antijuridicidade, quem se lembra? Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Uma vez praticado um fato típico, tudo aponta que ele também seja antijurídico. Tá? E quais as causas que excluem a antijuridicidade? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Como eu disse para vocês, gente, a expressão tem que dizer alguma coisa, né? A expressão sempre tem que falar alguma coisa. Causas de exclusão da antijuridicidade. Se o caráter indiciário indica, aponta que um fato típico também seja antijurídico, contrário ao direito, logo o ônus, o dever de provar que incidiu sobre uma causa justificante é da defesa, porque as causas de exclusão de antijuridicidade justificam o crime. E essa frase, essa expressão, é uma expressão muito comum no direito penal. As causas de exclusão da antijuridicidade justificam o crime. Se elas justificam, é dever da defesa. É dever daquele que se defende provar que agiu sob uma legítima defesa. É dever daquele que se defende provar que agiu sob um estado de necessidade, sobre um estrito cumprimento de um dever legal ou sobre o exercício regular de um direito, certo? Vamos pegar legítima defesa. Legítima defesa pode ser própria ou também de terceiro. Requisitos da legítima defesa: agressão injusta. Existe agressão justa? Gente, existe agressão justa. Existe algum ato de força que caracteriza que seja justo? A polícia, quando está prendendo em flagrante delito, está praticando um ato injusto ou justo? Justo. Então, existe legítima defesa contra flagrante delito? Não, porque o ato da polícia é justo. Entenderam? Então, vamos lá nos requisitos da legítima defesa. Agressão injusta. Agressão atual está acontecendo. Agressão iminente acaba de acontecer, está prestes a acontecer. Aquele que se defende deve usar de maneira proporcional dos meios necessários para repelir a injusta agressão, tá? E responde pelo excesso aquele que o pratica no excesso. E o excesso pode ser doloso ou culposo. Então, se eu digo que para defender Maria, que está prestes a ser estuprada por Pedro, eu mato Pedro, eu agi em legítima defesa de terceiro, Maria, mulher, entenderam? Então, agi
moderadamente, usando dos meios necessários para repelir uma injusta agressão, certo? Então existe a legítima defesa. A legítima defesa exclui a ilicitude da conduta, tá, gente? Ilicitude ou antijuridicidade são expressões sinônimas, tá? Sobre a legítima defesa, gravem, pode cair alguma questão. Agora vamos falar sobre o estado de necessidade. Enquanto a legítima defesa pressupõe uma agressão humana, o estado de necessidade pressupõe uma situação de perigo. Não pode alegar estado de necessidade aquele que provocou o perigo. Lembram-se dessa frase? Lembram-se? Não pode alegar estado de necessidade aquele que provocou o perigo. E aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode também alegar estado de necessidade. O estado de necessidade pode ser próprio de terceiro e deve haver uma certa proporcionalidade, ou seja, não se exige de quem age em estado de necessidade atos heróicos, ou seja, deve haver uma proporcionalidade entre o direito ameaçado e aquele que age em estado de necessidade. Grave essas questões, né, porque vai cair sobre estado de necessidade e legítima defesa também, né, são questões super importantes. E olha aí que eu já estou começando a dar as dicas, né, as possíveis dicas do que pode ser abordado, do que pode ser aí questionado de vocês, tá? Existe legítima defesa com relação à agressão passada? Sim ou não? Não. A legítima defesa só se justifica quando a agressão for atual, está acontecendo, ou iminente, está próxima a acontecer. Não existe legítima defesa contra a agressão passada. Existe legítima defesa contra a agressão hipotética? O que é hipotética? No futuro distante. Fulano ameaça de me matar, mas eu não sei quando. Eu vou lá e o mato antecipadamente. Existe legítima defesa? Não, porque é uma situação de agressão hipotética, tá? E aquele que se defende deve usar moderadamente dos meios necessários. E a legítima defesa putativa? Quem se lembra da legítima defesa putativa? É o mesmo que imaginária. Quando ocorre a legítima defesa putativa? Quando aquele que se defende está plenamente justificado pelas circunstâncias e que supõe haver uma situação de fato que imagina ser uma agressão injusta. Exemplo da legítima defesa putativa: eu encontro o meu inimigo de morte, o que já me jurou de morte. Putativa, imaginária. Vejo que ele vai colocar a mão no bolso. No momento que ele vai colocar a mão no bolso, eu justificadamente crendo que vou ser agredido com um tiro de revólver, o mato antecipadamente. Depois se descobre que ele ia tirar uma carta pedindo desculpas. Isso pode sim caracterizar em um exemplo clássico de legítima defesa putativa, tá? Existe sim legítima defesa putativa, estados de necessidade putativo, estrito cumprimento do dever legal putativo e exercício regular de um direito putativo. Beleza, estados de necessidade e legítima defesa, os dois estão claramente explicados. Vai cair muito, vai ser bastante abordada a questão de legítima defesa, estado de necessidade. Existe legítima defesa de policial para salvar vítima em perigo? Hein, gente? Foi inserido no Código Penal, artigo 25, parágrafo, né? Também, né, atendidos os requisitos do caput, desculpem, estou soluçando. Atendidos os requisitos do caput, também entende-se em legítima defesa o policial que repele injusta agressão para salvar vítima refém de crime, tá? Para salvar vítima refém de crime é o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal. Deixa eu ver aqui. Excesso na legítima defesa. Pode existir excesso? Sim. Doloso ou culposo? Os dois. Por exemplo, eu estou em legítima defesa, repelindo a agressão injusta. Consigo repelir essa agressão injusta dando um tiro, por exemplo, um disparo de arma de fogo no braço da vítima. A vítima já está no chão. Eu desfiro, então, quando ela está no chão, um tiro de misericórdia na cabeça. O que é isso? Excesso na legítima defesa. Pune-se o excesso. Esse excesso foi doloso ou culposo? Doloso. O tiro de misericórdia na cabeça é excesso doloso. E age em excesso quem responde, e responde pelo excesso quem age em excesso. E o culposo? O excesso culposo decorre de uma falha de cálculo.
também responde pelo excesso quando o agente por uma falha de cálculo, age em excesso por imperícia, por imprudência ou por negligência. Em todos há o excesso na legítima defesa. Gente, falamos da legítima defesa, do estado de necessidade e as diferenças entre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Hein, gente? Pode falar. Exatamente. Um é facultativo e o outro é obrigatório. Muito bem. Estrito cumprimento do dever legal se caracteriza quando o policial em serviço cumpre, por exemplo, obrigatoriamente age com o dever legal de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O policial tem escolha? Não. O policial é obrigado. Quando ele assim o faz, ele está no estrito cumprimento de um dever legal, de um dever que emana de lei. E aonde está esse dever que emana de lei? Artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá, e a segunda parte diz: e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Isso é estrito cumprimento de um dever legal. O policial tem escolha? Não. E se ele não prende, ele incide um crime muito característico lá do Código Penal que se chama prevaricação. Vocês ainda não estudaram o crime de prevaricação, mas o que é prevaricar na língua portuguesa? Deixar de cumprir uma ordem de ofício. Nesse ato, nesse caso, ordem de ofício, é uma ordem que decorre de lei. O policial que não prende em flagrante está prevaricando. Por quê? Porque ele tem o dever legal de prender. E o exercício regular do direito é uma faculdade, é uma opção. Quando o Código Penal diz qualquer do povo poderá, quando ele faculta a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, ele está dando uma faculdade, e essa faculdade deve ser interpretada como o exercício regular de um direito. E o que é flagrante, gente? Flagrante vem de quê? Lembram-se? A expressão flagrante vem de flagrare. Flagrare com L. Flagrare com L é queimar, o crime queimando, o crime acontecendo na sua essência, tá? Fragrância com R é cheiro, flagrância com L é o crime queimando, é queimar. O crime está queimando, está em flagrante quando o crime está acontecendo, o agente está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é perseguido logo após ou é encontrado logo depois com os instrumentos do crime, certo? Que façam presumir ser ele o autor da infração. Fora isso, não há flagrante, tá? São as hipóteses legais de flagrante que você pode associar aí com essa questão que nós estudamos. Relação de causalidade, gente, eu já falei nesse vídeo, mas é bom estudar porque vai cair umas 2 ou 3 questões, tá? Relação de causalidade, artigo 13. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Gente, quando uma conduta não é típica, ela é considerada o quê? Se ela não é típica. De outra maneira, tecnicamente, pela língua portuguesa e pelo dicionário jurídico, ela é um indiferente penal ou irrelevante penal, tanto faz, tá? Ou atípica, tanto faz também. O que é atípico? Atípico, com esse prefixo a, é considerado irrelevante penal. Se eu falo para vocês, ou indiferente penal também, o adultério já foi punido como crime pelo artigo 240 do Código Penal, não é mais. Quando eu digo que o adultério não é mais crime, eu estou dizendo que ele é um fato atípico, ou indiferente penal, ou irrelevante penal, ou o direito penal não mais se preocupa com ele, tá? Mais uma vez, batendo na tecla importantíssima do nosso videocast. Elementos do fato típico: conduta, resultado, relação de causalidade ou nexo de causalidade e tipicidade. Antijuridicidade é outro elemento, culpabilidade é outro elemento. Adriano, explica a culpabilidade. Deixa para o nosso próximo videocast, tá? Culpabilidade é um outro elemento do nosso próximo videocast, tá? Então, todos esses elementos aí estão devidamente analisados. Presta atenção, não confundam tentativa com desistência voluntária,
e com arrependimento eficaz e com crime impossível. Tá? Tentativa é uma característica autônoma, desistência voluntária é outra, arrependimento eficaz é outro e crime impossível é outro. Se há crime impossível, não há tentativa. Se há desistência voluntária, não há tentativa. Se há arrependimento eficaz, não há tentativa. Eles se excluem, tá? Ou é um ou é outro. Opa, que bom! Lembram daquele iter criminis, caminho do crime? Estava quase esquecendo de colocar isso no nosso videocast. Caminho do crime. Qual que é o caminho do crime, gente? Lembram do caminho do crime? Cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Dentro desse caminho do crime, qual que é a fase interna? Qual que é a fase íntima do caminho do crime? Hein, gente? Cogitação. A cogitação está na mente do agente, tá? Então, é a fase interna ou mental, cogitação. O resto é fase externa. O resto é exteriorização do crime, tá? A fase interna é a cogitação. Presta atenção. Lembram daquela redução da tentativa? Quanto mais grave a tentativa, menor será a redução. Quanto mais leve a tentativa, maior será a redução. Fica a critério do juiz, de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta do agente, de acordo com o grau de gravidade da tentativa, tá? Tudo isso deve ser analisado. Dolo, outro momento importante, né, das nossas aulas e que deve ser lembrado, os dois conceitos que se excluem: dolo, consciência e vontade. Nos crimes dolosos, o agente quer um resultado ou assume o risco de produzi-lo. Quando o agente assume o risco de produzir, gente, como é que você chama isso? Dolo eventual, tá? Quando ele assume o risco de produzir. E na culpa, ele não quer o resultado. De outra maneira, nos crimes culposos, o agente o que, gente? Dá causa ao resultado. E ele dá causa por 3 elementos: imperícia, imprudência ou negligência. Tá? Os 3 elementos dos crimes culposos que se caracterizam não quando o agente quer o resultado, mas quando ele dá causa ao resultado. Até aqui tudo bem, gente? Nisso, ou com essas explicações, nós terminamos o nosso super videocast, tá? Eu espero que vocês assistam esse videocast em casa. Obrigado para quem está assistindo. Já vou terminar aqui a gravação.